Agora, dando continuidade à nossa programação, eu gostaria de convidar o seminarista Lucas Barbosa, que ele vai ser o mediador da mesa redonda que teremos agora, que será voltada pelo mesmo tema em que nós estamos meditando durante todo o dia. Hoje pela manhã nós vimos como combater as distinções, dentro da igreja. Agora à tarde nós vimos também como promover a união. E esse é um momento oportuno para vocês fazerem perguntas, participarem juntamente com os convidados que irão compor a mesa. Então a palavra está com Lucas. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. E eu não vou ficar nervoso aqui, a gente vai fazer um bate-papo com algumas pessoas que já foram selecionadas para a mesa redonda, que a priori vai ser quadrada, né? Mas então, para compor a mesa, primeiramente eu gostaria de chamar o pastor Rubens, ele pode se direcionar lá para a mesa já, o presbítero Fábio e o licenciado Kênio, para a gente poder dar início. Como é que vai funcionar, né? Acho que é algo que a gente definir algumas regras com relação a isso antes de a gente se pôr à mesa. Vocês todos já podem. Oi? Vou falar? Não, vou para lá e acabou. Vocês podem se direcionar já. E como é que vai funcionar isso, né? A priori a gente vai querer deixar algo bem dinâmico, então vou pedir para Ricardo ficar prestando atenção em vocês, e caso alguém venha ter alguma pergunta a fazer, algum comentário a fazer sobre o que está debatido, vocês levantam a mão e Ricardo vai se direcionar até vocês com o microfone para vocês poderem fazer a observação ou a pergunta de vocês. Estamos entendidos? Como é que vai funcionar a mesa? Então, só para situar os nossos integrantes. Vai ser feito algumas perguntas, né? E aí vocês terão cerca de 3 minutos para responder. Cada um vai ter seus 3 minutos reservado para cada pergunta. E vocês vão poder justificar elas, fazer suas observações, suas colocações, em prol daquilo que o princípio bíblico eles nos orientam. Pois bem, meus irmãos, agora a gente vai de fato começar, né? E o grande quesito aqui, como eu falei, a gente vai dar enfoque ao tema, e nada mais justo do que a gente começar definindo algo que é tão base para que a gente possa estar conversando como igreja, com irmãos, né? Então a primeira pergunta, e a gente vai fazer no ciclozinho vai e volta aqui, né, começando por Kênio já. A primeira pergunta ela se restringe no quesito do que a gente considerando aspectos referentes à unidade cristã, né, considerando os aspectos referentes à unidade cristã. Eu gostaria que os integrantes da mesa aqui inicialmente definissem o que é igreja e o que é igreja e para que ela serve. Efésios capítulo 4 foi o texto que foi usado, para a exposição ainda há pouco. Eu quero começar dando uma pequena contribuição para essa pergunta a partir do versículo 4 desse capítulo, Efésios capítulo 4, versículo 4. Ou pelo menos responder a primeira pergunta, a primeira parte da pergunta que foi feita, que é o que é igreja. E esse versículo começa: há somente um corpo. E, em palavras bem simples, eu espero, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, como nós temos aprendido ao longo da nossa vida e caminhada cristã, a igreja é composta por aquelas pessoas que foram escolhidas, chamadas e salvas por Jesus Cristo. Somos nós que fazemos parte desse corpo. E aí compondo essa unidade, E respondendo a segunda parte da pergunta, o que eu posso falar neste momento, e deixarei para os demais debatedores ampliarem a resposta, ela serve primariamente para glorificar aquele que a constituiu. Muito bem. Em relação à primeira pergunta, o que é a igreja?
Na verdade, nós podemos dividir em dois aspectos, né? A definição do que seja igreja. No primeiro deles, talvez o mais específico, o mais direto, pegando até mesmo a significação da palavra, né? A palavra igreja, ela é de origem grega, eclésia, que literalmente falando significa os chamados para fora. Então, nesse sentido, nós fomos chamados para fora do mundo e agora nos constituímos povo de Deus aqui na terra. De sorte que cada um de nós que somos chamados, somos agora membros do corpo de Cristo, que é justamente a igreja. Então, num sentido bem orgânico, vamos assim dizer, num sentido bem direto, igreja justamente significa isso. Aqueles que foram chamados para fora do mundo, para se construir um só corpo, o corpo de Cristo aqui na terra. Então, pegando o que foi tratado em relação à comunhão, a gente vê que um dos propósitos da igreja, o principal, foi o que Kenny aqui mencionou, que é o fato de nós glorificarmos a Deus. Na verdade, esse é o princípio para tudo que nós temos aqui na nossa vida. Fomos feitos para a glória do Senhor. Mas na medida que nós entendemos a igreja nesse aspecto, os chamados para fora, compondo assim o corpo de Cristo, sendo estes membros desse corpo, então isso já implica uma das obrigações da igreja, dos seus membros, que no caso é viver e viver juntamente em união. Não se concebe uma igreja, sob o ponto de vista bíblico, daquilo que Deus pretende para esta igreja, desagregação, desunião, porque a igreja em si, ela já implica nessa obrigação. Que obrigação? De nós vivermos e vivermos em comunhão. Uma vez que nós somos membros desse corpo, uma vez que nós fomos chamados do mundo, de fora do mundo, para a pessoa de Deus, para a casa de Deus, então se constitui assim em uma dessas obrigações ou uma dessas finalidades da igreja, promover a união, na verdade, ser reconhecida pela comunhão e comunhão dos seus integrantes. De sorte que, se isso não acontece, então nós nos desfiguramos em termos de igreja. Podemos ser qualquer coisa, menos igreja de Cristo aqui na terra. Então, no sentido assim bem específico, a definição e um dos propósitos da igreja de Cristo aqui na terra. Não sei se ficou claro para os presentes. Sim ou não? Muito bem. Então, vamos passar aqui para o nosso irmão Fábio. Ficar por último tem seus benefícios e seus problemas. Eu só queria, primeiro, assim, explicar a vocês que é a primeira vez que eu participo de tal coisa na minha vida, tá? Então, eu também. Vão desculpando aí as falhas técnicas. Pois bem, só queria acrescentar no que já foi dito, que a igreja, né, em sendo esse povo que foi chamado para fora, aí, como foi dito pelo pastor Rubens, né, queria lembrar o que tem aqui em Atos 20 e 28, Paulo falando com os presbíteros de Éfeso, conversando com eles lá em Mileto, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, para que nós nos tornássemos o povo de Deus, houve um preço que foi pago, um preço muito alto, né? O preço do sangue de Cristo. É o que Pedro também nos lembra lá, que diz, não fomos comprados por coisas corruptíveis. 1 de Pedro, capítulo 1, ele diz assim, deixa eu chegar aqui. 23. Eu queria, acho que é o 18, 19. É o 19. Ele diz assim, a partir do 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, é uma coisa importantíssima isso. Nós não fomos salvos de qualquer jeito. A salvação é gratuita a nós, como povo de Deus, mas custou o mais elevado dos preços, que foi a vida, o corpo, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, é só agregando aí nessa definição de igreja, né, que é o povo chamado para fora do mundo, agora chamado a esse custo.
E quanto como era o propósito, né? Pra quê? Eu queria citar 2 textos também aqui. Primeira a Timóteo. Aliás, quando ele fala coluna e baluarte da verdade. 3. É 3, é? Quando ele fala para fazer. 3,15. Pronto. Obrigado. Paulo escrevendo a Timóteo, né, na primeira carta, capítulo 3, a partir do 14, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso aqui fala diretamente da importância da igreja na sociedade, em todos os tempos. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. É o que sustenta a verdade, é o que preserva a verdade. O mundo só vai poder conhecer a verdade através da igreja. Então, até o mundo ver Cristo, vai ver Cristo através da igreja. Na visão de João lá em Apocalipse foi assim. Do mesmo jeito que para a gente ver a Deus, nós precisamos ver a Cristo, para que, uma vez que Cristo foi assunto aos céus, e nós, como estamos aqui nessa posição de igreja dele, somos nós que vamos apresentar Cristo ao mundo. Então, o Cristo que nós estamos apresentando ao mundo, qual é? Então, esses versículos nos fazem pensar nisso, né? Esse versículo nos faz pensar nisso. Nós somos, a igreja de Cristo é coluna e baluarte da verdade. Nenhuma outra instituição terrena é encarregada desse papel, de ser baluarte da verdade, coluna da verdade. Então, meus irmãos, é uma coisa importantíssima, importantíssima. E também queria juntar com isso 1 de Pedro 2,9, quando ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós fomos salvos por um preço altíssimo, e agora o nosso dever, né, o propósito de estarmos aqui é também agora anunciar, proclamar as virtudes do nosso Salvador a esse mundo perdido, para que eles possam conhecer a Deus pela instrumentalidade da sua palavra. Então, igreja, acrescentando ao que os irmãos já falaram, eu gostaria de colocar isso. Perfeito, perfeito. Alguém quer incrementar alguma coisa? Então vamos para a próxima pergunta.